Vamos responder mais perguntas enviadas a juliofreitas.com. Pessoas que estão a buscar a Deus de forma inteligente, consciente, bíblica, sincera e têm as suas dúvidas que precisam ser esclarecidas. Eu tenho aqui o pedido de orientação da Miriam, que diz assim: Bispo, gostava de saber como ter mais intimidade com Deus. Sou batizada com o Espírito Santo e não quero me acomodar. Parabéns, Miriam. Você alcançou o cumprimento da promessa. A Bíblia, ela contém mais de 23 mil promessas, mas a promessa do batismo com o Espírito Santo é a maior e a mais importante na vida do verdadeiro cristão. Por isso que eu lhe dei os parabéns. Agora, é um fato, assim como o Espírito Santo ele veio sobre si e lhe possuiu, se você, eu ou quem quer que seja que já tenha sido batizado com o Espírito Santo, não desenvolva a sua comunhão com Deus, não desenvolva a sua salvação, essa pessoa corre o risco de perder, no caso, a sua comunhão com Deus e, consequentemente, perder também a sua salvação, porque o Espírito Santo jamais vai permitir ou vai aceitar dividir o corpo, a mente, o coração de alguém com a mentira, com a rebelião, com o orgulho, com a prostituição, com a hipocrisia, com a idolatria, com o materialismo e tantas outras coisas que faz com que o Espírito Santo esteja impossibilitado de continuar a viver ali, a habitar ali, naquele corpo, naquele coração, naquela mente, naquela vida. Então, eu lhe dei os parabéns, mas eu também quero falar sobre as 3 coisas capazes de nos fazer desenvolver este relacionamento com Deus e também guardar a nossa salvação sobre todas as coisas. A primeira coisa que você tem que fazer para guardar a sua comunhão com Deus é falar com Ele, é a oração. Quando nós oramos, quando nós falamos com Deus, então você acaba expressando o que você traz dentro de si, já seja insegurança ou objetivos pessoais, seja a determinação, seja uma necessidade específica, uma preocupação, planos que você não tem certeza que são ou não da vontade de Deus, e você fala com Ele. A oração é o seu diálogo, é a sua convivência com o Espírito Santo. E não quero dizer com isso que você vai ficar sempre, ou pela manhã, tarde e noite, buscando momentos específicos para ficar de joelhos e orar a Deus em joelhos, ou cantar louvores ao nosso Deus. Não, mas você pode falar com Ele quando você está se dirigindo à universidade, ou dirigindo, ou trabalhando, ou até mesmo limpando a casa ou se alimentando. Essa constância de diálogo com o Espírito Santo, isso nos guarda, isso guarda a nossa comunhão com Ele. A segunda coisa é a leitura da sua palavra, a meditação na sua palavra e a prática da sua palavra. Muitas pessoas leem a palavra de Deus, mas não meditam. E se você não medita, você então não tem como praticar, obedecer o que o Espírito Santo lhe revela por meio da sua palavra. Então, é fundamental que você leia diariamente a palavra de Deus. A quantidade de versículos, de capítulos, é indiferente. O importante é que o que você leu ou o que está sendo lido, você medite ao respeito e obedeça, pratique. Caso você diga: bispo, eu estou a estudar a Bíblia, eu estou a ler a Bíblia, mas eu não entendo muitas coisas. Não se preocupe com o que você não entende. Mas aquilo que o Espírito Santo lhe revelar, que é o que você vai entender, obedeça, pratique. Então, leia a palavra de Deus diariamente, ainda que seja um versículo, de preferência os evangelhos, e depois as epístolas, e depois o Antigo Testamento, e então o livro do Apocalipse.
Esta é a melhor forma de se ler a palavra de Deus. Você tem que ler e meditar e praticar, que é obedecer. E a terceira e última coisa que nos guarda e que conserva a nossa comunhão com Deus e que nos permite desenvolver a nossa salvação é o jejum. Primeiro, a oração, o diálogo. Segundo, a meditação e a obediência. E terceiro, o jejum. Você deve jejuar, se abster de informações seculares, músicas, literatura, coisas que não vão acrescentar nada à sua vida espiritual, Miriam. Você deve excluir estas coisas. Bispo, eu não posso ir ao cinema? Claro que sim. Eu não posso ler um livro? Claro que sim. Eu não posso escutar uma música secular? Claro que sim. A gente pode fazer tudo, como diz o texto sagrado, mas nem tudo nos convém. Você tem que ver o que convém para o acréscimo, para o desenvolvimento da sua comunhão com Deus, a sua salvação, o seu relacionamento com o Espírito Santo e o que não convém. Se você é batizada com o Espírito Santo, Miriam, como você afirma aqui na sua pergunta, na sua afirmação e pergunta, então o Espírito Santo, ele lhe revela o que convém, o que não convém. O jejum também de abstinência de líquidos e de alimentos por determinadas horas. Não esqueça que o jejum se inicia depois de 2 horas da última refeição. Por exemplo, se você diz, eu vou jejuar depois do almoço, do meio-dia às 6 horas. Então a sua refeição é ao meio-dia, mas o jejum, na verdade, vai começar a partir das 2 horas. Não vão ser 6 horas de jejum, vão ser 4 horas de jejum, porque depois da sua última refeição, que vai ser ao meio-dia até às 2, você vai estar, o seu organismo vai estar no processo de digestão. Então você não vai sentir fome nem sede, mas depois das 2 horas da última refeição e do que você acabou de beber, você vai sentir sede, você vai sentir fome. E seja 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, a quantidade de horas no jejum, seja ele parcial, apenas bebendo água, o jejum parcial é aquele que você não se alimenta, mas você bebe, você ingere líquidos. Isso é o jejum parcial. O jejum total é o jejum em que você não bebe e não come absolutamente nada por um período de tempo. E como falávamos, a quantidade de horas ou de tempo de jejum é indiferente. O importante é que durante o jejum você esteja em espírito de oração, que entra a orientação, o primeiro conselho do diálogo com Deus. A gente enfraquece a nossa carne para fortalecer o nosso espírito. A gente não cede para a nossa carne, para os nossos sentimentos, emoções, pensamentos, para ceder para o Espírito de Deus. E você, durante o processo de jejum, você medita naquilo que Deus lhe revelou e você obedece à palavra de Deus, como o jejum é uma orientação do Espírito Santo, do Senhor Jesus, para o desenvolvimento da nossa salvação, para o desenvolvimento da nossa comunhão com Deus. Então, ore, leia, medite e obedeça a palavra de Deus. E terceiro e último, você deve jejuar. Agora, o que acontece quando a gente ora, medita na palavra de Deus e obedece e jejua? A gente dá ao próximo aquilo que nos foi dado. Você sente uma grande necessidade de evangelizar, de fazer parte de um dos grupos que fazem parte da obra de Deus. Nem todas as pessoas têm vocação para serem obreiros. Nem todas as pessoas têm vocação para serem esposas de pastores ou pastores. Como diz o texto sagrado, o corpo tem vários membros e cada um com a sua função devida. Então, assim também é o corpo de Cristo. Se você é batizada com o Espírito Santo, Miriam, então você deve dar aquilo que você recebeu. Você deve evangelizar, fazer parte de um dos muitos grupos da igreja, já seja do Godlywood, Projeto Raab, a Bela Juventude, que envolve os idosos. Apesar de você ser jovem, você não diz aqui a sua idade, mas penso eu que seja jovem, mas ainda que não seja,
Há vários grupos, o grupo de evangelização, de visita aos hospitais, as sunamitas, que é aquelas que cuidam da limpeza, os que cuidam da limpeza da casa de Deus física, porque estão a cuidar da limpeza da casa de Deus espiritual, que é as suas próprias vidas. Então faça isso. Ore, você deve meditar e obedecer, jejuar e dar o que você recebeu. Se esta orientação lhe ajudou, ou se você sabe que alguém tem uma dúvida semelhante à da Miriam, então possibilite o mesmo de tomar conhecimento desta orientação prática. Você pode enviar a sua pergunta para juliofreitas.com e dentro das nossas condições ou capacidades estaremos a responder a sua pergunta. Até a próxima.